Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Caio Fayad, um químico nas letras. Queria agradecer imensamente a presença de todo mundo. Eu que decidi fazer... Semana passada eu pensei, não, vou fazer live toda segunda-feira. Então aqui vai ser o nosso ponto marcado toda segunda-feira às 8 horas. Eu vou estar aqui falando um pouco sobre o que aconteceu de mais inusitado em questões de ciência e também em questões de educação. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fayad, sou formado em Química e em Letras, e por isso que o canal se chama Um Químico nas Letras. Eu tô olhando aqui no computador e também na câmera, então se eu ficar às vezes assim vocês relevem aí, tá? Queria começar pedindo para que todos vocês dessem like no vídeo, se inscrevessem no canal, estou precisando, né? Todo o YouTube está precisando disso. É meio chato ficar pedindo, mas sabe como é, né? Essa questão de algoritmo, aí o Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso analisa essas questões para poder enviar nossos vídeos aí para as pessoas. Aqui está um calor, vou beber um pouco de água. Como é que tá aí? Deixa nos comentários que eu estou aqui acompanhando vocês pelo chat. Por isso, às vezes, eu olho para o computador, por isso que às vezes eu olho para a câmera, então vou ficar um pouco nessa dança dos olhares. Gente, eu fiz hoje, para a nossa conversa de hoje, eu selecionei alguns assuntos que, de sábado para cá, até essa segunda-feira, pipocaram bastante na internet. Então, nós vamos falar sobre a questão do Marcus Eberlin, que é um químico, um negacionista, defensor do criacionismo. Falaremos também sobre o rei dessa internet, que é o Felipe Neto, que arrumou umas treta aí no Twitter. E nós vamos discutir um pouquinho aqui. E, para finalizar, vou também falar sobre o movimento Escola Aberta e todas essas implicações relacionadas ao retorno das aulas durante a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Nós que somos o segundo país com maior número de mortes, né, por esta doença. E aqui, gente, o chat vai ficar aberto. Vocês podem deixar comentários que eu vou lendo, coloco na tela. Muito obrigado, César, por estar aqui presente. E aí a gente vai conversando, né? Eu só sei se vocês estão presentes, se vocês comentarem, porque eu não consigo saber quem está presente. Beleza? Então, para começar, eu acho que a gente poderia começar falando sobre o Marcus Eberlin. Eu não sei se todo mundo conhece, provavelmente não, mas o Marcus Eberlin, ele é um químico bastante conhecido entre nós químicos. Ele é especialista em espectrometria de massa, foi professor da Unicamp, e quando eu estive lá fazendo o meu mestrado, eu fiz em RMN, que é uma outra técnica de análise de compostos, de substâncias. O Eberlin, ele era uma grande referência, né? Então, eu lembro muito bem que assim que eu cheguei lá na Unicamp, já me mostraram o site dele, que era todo uau, ele tocando saxofone, uma estrela, né? Não era simplesmente um químico, ele era uma estrela. Mas, brincadeiras à parte, a gente fala que ele era uma estrela porque tinha todo um reconhecimento pelo trabalho dele, ele foi um grande especialista em espectrometria de massa. Ainda é porque ele não morreu, né? Ele é um grande especialista em espectrometria de massa, orientou muitas pessoas, um laboratório de referência internacional no campo da espectrometria de massa. Observe que eu estou repetindo isso, né? Espectrometria de massa. E na química, quando nós temos várias reações conhecidas, e essas reações ganham nome quando um cientista em específico descobre essas reações e desenvolve o seu trabalho com elas. E o Eberlin, pelo menos, eu não sou muito ligado nessa questão de nome, mas não sei se existe um outro brasileiro químico que tem um nome em reação, mas o Eberlin tem. Ele tem a reação de Eberlin. Então, tudo isso, assim, né, dava a ele um grande
status de popstar da química. Mais recentemente, eu pelo menos fui meio que surpreendido, porque uma hora eu abri na TV Record e lá estava ele falando sobre design inteligente. É isso mesmo. Eu não sei se vocês sabem o que é design inteligente, mas é uma teoria que ela é oposta à teoria da evolução. Quem defende design inteligente, eles apostam nos preceitos do criacionismo, que a vida humana, a vida da Terra, a construção da Terra como um todo, ela é extremamente complexa, que não pode ser coisas do acaso. É uma construção inteligente. Quem é que teve essa inteligência para construir tudo aí? Deus. Então, o design inteligente é uma pseudociência que um dos grandes defensores, o presidente da Sociedade Brasileira, tem até isso, gente, Sociedade Brasileira de Design Inteligente, é ele, Marcus Eberlin. E aí, você pode estar se perguntando, mas o cara ele pode ser presidente do que ele quiser. Realmente, ele pode ser presidente do que ele quiser. Mas a grande questão é que ele foi um cientista bastante famoso e por conta dessas coisas que eu falei para vocês, da sua referência na espectrometria de massa, nos prêmios que ele recebeu na espectrometria de massa, ele foi convidado para fazer parte, sabe de onde? Da Academia Brasileira de Ciências. E qual é a treta do momento? Tá bom, Caio, tu tá me falando desse Marcus Eberlin, que ele é o cara na química, na espectrometria de massa. Qual é a treta? A treta foi que ele fez um áudio, adivinha para onde? Do Zap Zap. Marcus Eberlin mandou um áudio do Zap Zap e esse áudio viralizou. Eu não vou colocar aqui para vocês, eu tô procurando aqui outras coisinhas. Eu não vou colocar o áudio para vocês, mas o áudio é daquele tipo de dizer que a vacina não muda, que a vacina altera o DNA. Ele compara várias vacinas, ele vai dizer qual vacina é melhor do que outra, ele chega a atestar que as vacinas de RNA, que é da Pfizer, é uma nova tecnologia e tal, mas ele começa a dizer que a da AstraZeneca é uma vacina ruim e que a da Coronavac também. Só que ele vai dizer que a da Coronavac é melhor do que a vacina da AstraZeneca, porque, segundo ele, com a Coronavac, o máximo que pode acontecer, o risco que tem, é de você contrair a doença. Olha a loucura. Mas ele diz que a da AstraZeneca, que é conhecida aí na mídia como vacina de Oxford, é uma vacina que muda o DNA. Ou seja, a gente tem hoje um cientista, membro da Associação Brasileira de Ciências, que produz um áudio que nega a importância da ciência. Então, o que o pessoal fez? O pessoal, obviamente, cobrou da Associação Brasileira de Ciência um posicionamento. E eu vou colocar na tela aqui para vocês a nota que a Associação Brasileira de Ciência divulgou sobre essa questão. Tem muito arquivo aqui meu aberto, eu estou só organizando aqui. Agora vai. Só um momentinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. Deixa eu colocar ela inteira para vocês. Isso, perfeito. Como é que vocês podem ver aí? É a nota da Academia Brasileira de Ciências. A nota diz o seguinte: a Academia Brasileira de Ciências, ABC, repudia as declarações amplamente divulgadas por um áudio nas redes sociais, com críticas não fundamentadas às vacinas que começam a ser distribuídas no Brasil. Esse áudio, atribuído a um membro da ABC, e aqui, gente, é bastante importante dizer, não é atribuído, ele se apresenta. Ele fala: olá, pessoal, eu sou Marcus Eberlin, marido da fulana de tal,
Ou seja, é a voz dele e ele dizendo: contém material que contraria frontalmente o conhecimento científico sobre os mecanismos de ação e os efeitos das vacinas disponíveis no território nacional. A diversidade de opiniões é saudável e fundamental para o desenvolvimento da ciência. No entanto, não se pode admitir posicionamento que contrarie o método científico e premissas éticas e de observações e recomendações que possam afetar a saúde pública. Declarações desse tipo são desserviço à ciência e à sociedade, desqualificando o processo de vacinação da população em um momento particularmente trágico. Reiteramos que o Brasil só vencerá a guerra contra a Covid-19 se a vacinação for maciça, urgente e para todos. As vacinas produzidas no país têm eficácia comprovada para esse fim. Este é um tempo que requer solidariedade e lucidez. A desinformação e a politização dos medicamentos e vacinas vitimizam a população brasileira. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2021, Luiz Davidovich, acho que é assim que pronuncia, presidente da Associação Brasileira de Ciências. Como a gente pode observar, eu achei... O que vocês acharam dessa nota? Coloque aí nos comentários. Gostaria de ler a opinião de vocês. Eu, pessoalmente, achei uma nota assim, muito light. Afinal de contas, nós estamos falando de negacionismo. E aí a nota coloca assim que as diversas opiniões são importantes para a ciência. Deixa eu olhar aqui novamente para a gente poder analisar com calma, né? E deixa eu beber um pouquinho de água. Que nem aqui. A diversidade de opiniões é saudável e fundamental para o desenvolvimento da ciência. Quando a pessoa fala isso, quando a Associação Brasileira fala isso, dá a entender do que aquilo que a pessoa está falando é ciência, sabe? Então, eu achei uma nota, assim, bastante light. Queria ouvir a opinião de vocês. Mas, a gente... Ainda bem, né, que a internet tem esses pontos negativos, que as pessoas acabam falando o que elas acham que seja verdade, e aqui esse é o ponto, não é qualquer pessoa, é um membro da Academia Brasileira de Ciências, produzindo um áudio de WhatsApp contra a vacina. Então, o que acontece? Nas redes sociais começou a surgir um abaixo-assinado para pedir a destituição do Marcos Erbelin da Academia Brasileira de Ciências. Eu vou colocar aqui para vocês esse abaixo-assinado. Lembrando, gente, eu não falei para vocês, mas tudo que eu colocar aqui vai estar na descrição do vídeo, tá ali, eu já coloquei, na verdade. Então, tá o áudio do WhatsApp, essa nota da ABC tá dentro do que eu vou mostrar para vocês agora, que é o abaixo-assinado, que é algo que a gente precisa estar atento. Deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês, que eu tenho que olhar uma tela e para uma outra tela. Perfeito. Esse abaixo-assinado, ele se intitula A Destituição de Membro Anticientífico e Negacionista. Aqui está a nota que eu falei para vocês, a nota que eu acabei de ler. Objetiva-se desse abaixo-assinado 7.500 assinaturas, até agora só 5.850 pessoas assinaram. Eu esperava que mais pessoas assinassem, por isso que eu decidi incluir essa pauta aqui na live. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ler, né, o que diz a nota. Senhor presidente da ABC, professor doutor Luiz Davidovich. Acho que é assim que se pronuncia. É com imensa tristeza que temos acesso ao áudio do professor doutor Marcos Erbelin, membro dessa ilustre academia, com conteúdo anticientífico e negacionista.
Consideramos a carta de repúdio e a crítica apresentada bastante oportuna e impertinente. No entanto, eu adoro essas construções de frase, né? Porque, na verdade, o que a pessoa está querendo dizer que ela foi só polida, né? Porque a nota, não sei para vocês, mas para mim a nota ela não foi nada pertinente. A nota tinha que ser muito mais incisiva. Mas vamos continuar aqui a leitura. No entanto, o membro supracitado é um negacionista científico de longa data e um criacionista, conhecido e autodeclarado, que apresenta recorrentemente a narrativa bíblica como hipótese científica e que vem se aproveitando de seus títulos e de sua posição como ex-professor de uma das universidades, de uma das maiores universidades do país, desculpa, gente, e membro da academia para promover suas ideias obscurantistas. Como eu disse para vocês, o Marcos Eberlin foi professor da Unicamp. E hoje ele está no Mackenzie. Pelo menos a última notícia que eu li dele é que ele estava no Mackenzie, num grupo chamado, assim, Ciência, Fé e Sociedade. Imagina, né? Um grupo de pesquisa que você coloca ciência e fé nessas mesmas relações. Obviamente que poderia ser, sei lá, teologia, alguma coisa do tipo, mas não. Nós estamos falando de um químico que defende o design inteligente, como eu já falei no início da live. Quem chegou agora, depois pega o comecinho aí. Continuando aqui. É absolutamente constrangedor para os cientistas em geral terem que rotineiramente refutar as falsas e anticientíficas afirmações do Dr. Marcos, sendo que seus vídeos estão disponíveis na internet para que qualquer um tenha acesso ao conteúdo. Como eu falei para vocês, é verdade. Você coloca Marcos Eberlin na internet hoje, dificilmente você vai ver sobre a questão de massa, que essa é a especialidade dele. Os títulos, os prêmios, tudo que o Marcos Eberlin tem, ele conseguiu com a pesquisa em espectrometria de massa. Ele não tem nenhum artigo de design inteligente, até porque design inteligente não é ciência, é uma pseudociência. E aí o que essa nota coloca é como que é perigoso uma pessoa que tem esses títulos, que tem esses prêmios nacionais e internacionais, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, defender tais posicionamentos. E aí ele continua aqui. É surpreendente que a ABC, neste momento inglório que a ciência brasileira está passando, não seja mais explícita na postura de um de seus membros, sendo que o mesmo vem sendo um agente ativo no obscurantismo nacional. É muito Brasil isso, né? É muito Brasil. Você ter na Academia Brasileira de Ciências um negacionista. Isso me lembra, muito mal comparando, mas é que é o próximo tema que nós vamos discutir, que é Machado de Assis, o quanto que na época de Machado as pessoas queriam implementar o liberalismo sem acabar com a escravidão, né? Vem uma ideia importada de liberdade, igualdade e fraternidade, mas no Brasil isso, principalmente no Brasil, isso para alguns, porque a escravidão ainda era legal. Então o Brasil é esse país, né? País de contrastes. E a gente estuda isso no passado e não vê que isso acontece hoje, no presente. Na nossa cara, nós temos um negacionista, uma pessoa que diz que vacina muda o DNA, que é membro da maior instância científica nacional. Com isso, pedimos que a Academia Brasileira de Ciências apresente uma posição mais clara com relação ao seu membro. Não é aceitável que, depois de 10 anos propagando pseudociências, o professor doutor Marcos Eberlin permaneça como membro dessa ilustre academia que tem como objetivo a defesa da ciência nacional. Desde já, agradecemos a uma real posição. Então, gente, esse é o abaixo-assinado feito, que está sendo realizado, né, pelas entidades, pela sociedade civil, né? Está aqui por esse perfil, foi feito às 7 horas. Então, eu coloquei para vocês na descrição também esse link, para quem quiser assinar esse abaixo-assinado, mas principalmente é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento, né? Porque o caso é grave,
E aí, para finalizar esse assunto, eu trouxe aqui para vocês também uma nota da Sociedade Brasileira de Química, que eu acho que é uma nota aqui importante para a gente poder, já que estamos discutindo esse assunto, para a gente poder debater. Deixa eu só procurar ela aqui. Tem muita coisa aqui aberta no meu computador. Deixa eu fechar isso daqui. Acho que agora vai. E aí, enquanto isso, vocês colocam nos comentários o que vocês estão achando, porque eu gosto de ler sobre. Opa, mandei errada. Eu não sei por que, gente, eu não estou conseguindo colocar a nota da Sociedade Brasileira de Química. Mas também não faz muita importância. Deixa eu tentar fechar o arquivo e abrir novamente, porque é uma nota que ela só é um pouco mais contundente, né? O que a gente esperava que fosse uma nota da ABC em relação a... Agora foi. Em relação a essa questão. Tá aqui, deixa eu ver se está indo bem para vocês. Opa, está indo bem, sim. Então tá aqui. Nota da Sociedade Brasileira de Química sobre áudio que desqualifica vacinas. Tendo tomado conhecimento de um áudio do químico Marcos Nogueira Erbelin, e aqui tem uma nota, até 2015 eu fui associado ativo da SBQ, sobre vacinas, a Sociedade Brasileira de Química, SBQ, torna público seu repúdio ao conteúdo divulgado, pois contém declarações infundadas e antiéticas, sem o compromisso com a evidência científica e emitidas por alguém que nunca trabalhou com vacinas ou áreas afins. Então, aqui, já nesse primeiro parágrafo, nós temos uma diferença brutal da nota da ABC, porque ela deixa claro que essa pessoa que está falando sobre vacina não é especialista em vacina. Então, nós temos esse grande problema de o fato de um cientista ser reconhecido por uma área. Isso não significa, e a sociedade precisa saber disso, que ele tem conhecimento para tratar de todos os temas científicos. Todo mundo é especialista e leigo ao mesmo tempo. É especialista em uma coisa e leigo em todas as outras. Então, o doutor Marcos Erbelin, ele pode ser um especialista em massa, mas ele nada sabe sobre vacina. Ele não é uma referência sobre vacina. Especialista em espectrometria de massas, Marco Erbelin, como prefere ser referido, publicou como autor e coautor inúmeros artigos nos anos recentes na revista da SBQ, em geral, sobre aplicações de espectrometria de massa a tópicos variados e de áreas específicas. Esses artigos sempre foram avaliados por colegas especialistas das respectivas áreas específicas e ou de espectrometria de massas. Vacinas são desenvolvidas e produzidas a partir de estudos científicos realizados por pesquisadores das ciências biológicas e da saúde, demarcando conhecimento científico especializado. Para garantir o discurso qualificado e o compromisso inconteste com as evidências científicas, rechaçando toda e qualquer declaração sem fundamentação científica, em breve a SBQ publicará documento com análise do conteúdo do áudio supracitado, emitido por especialistas em vacinas e ética. Observem que nem isso a ABC fez. A ABC nem para desenvolver o material contra algo que um membro da ABC criou. Não obstante, a SBQ declara ser inaceitável a disseminação de declarações facciosas, unilaterais e destrutivas que podem causar a morte de pessoas. No momento, vacinas são a única solução efetiva disponível para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Esta é a razão pela qual a SBQ reforça seu compromisso com a ética, a ciência e a verdade e declara seu apoio irrestrito à vacinação contra a Covid-19, condenando veemente
apologia a tratamentos precoces sem comprovação científica de eficácia, por exemplo, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, combinadas ou não com azitromicina e outros. As vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e salvarão vidas. Pois bem, né? A gente já vê por essa nota da SBQ que ela é muito mais pautada pela ciência do que a nota da ABC. Parece que a ABC meio que está aceitando certos tipos de posicionamentos na ideia de que é uma opinião e que todas as opiniões são importantes para o debate científico. Eu achei um absurdo. Queria saber aí o que vocês pensam disso. Infelizmente, nessa segunda-feira que eu estava fazendo esta live, caiu um pé d'água aqui na minha região, árvores caíram na rua e com isso a energia também se foi. A live teve que ser interrompida e eu não consegui voltar depois disso. Eu até comentei nos stories do Instagram e também aqui na comunidade do YouTube. Mas muitos de vocês não conseguiram ver esses recados. Então quem não me segue no Instagram é só seguir o @fayadcaio. Como eu havia previsto, nós falaremos de 3 temas. O primeiro foi falado, que foi a questão do Marcos Eberlin e a questão dele negar a vacina, dizer que elas mudam o DNA. Então não deixe de colocar nos comentários o que você pensa sobre isso. E sobre os outros 2 temas, que um deles seria a questão do Felipe Neto, a treta literária, eu acabei fazendo um vídeo na terça-feira ou na quarta-feira, não me lembro muito bem. Eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ver esse vídeo. Agora, o terceiro tema, que é a questão do movimento Escolas Abertas, eu decidi fazer desse tema a nossa live da próxima segunda-feira. Então eu espero todo mundo no horário marcado, que é às 8 horas. De segunda-feira para cá, teve algumas questões judiciais aí nessa questão, e o que eu vou acabar incluindo, então vai ser um tema bastante importante para a gente poder discutir. Se vocês gostaram do tema, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Caio Fayad. Nos vemos na segunda-feira ao vivo, hein? Tchau!